Mateus, capítulo 6, versículo 9. Estamos vendo que, falando sobre o Sermão do Monte, a prática de justiça, coisas boas que fazemos também podem ser feitas em pecado. O tema dessa noite é o modelo de oração, a parte final, parte 2. E no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o 15, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Em João 5,39 fala: Examinai as Escrituras, declarou o Senhor Jesus, são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia fala em 2 Pedro 3,18: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Em João 17,3 fala: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No livro de Mateus, que nós estamos falando, nós temos visto que o objetivo de Mateus é nos mostrar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Rei eterno, e Ele é o cumprimento das profecias que foram feitas no Antigo Testamento. E ele enfatiza em todos os textos que Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos falando do primeiro grande sermão de Jesus. Nós vimos que o livro de Mateus ele fala de 5 grandes sermãos, e esse é considerado por muitos, por todos, o maior dos sermãos pregado pelo Senhor. O maior sermão de todos os tempos, pregado também pelo maior mestre de todos os tempos, aquele que sabe todas as coisas, pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O objetivo desse sermão é corrigir os erros, corrigir aquilo que as pessoas têm feito de forma errada e principalmente dar vida, como nós temos visto, aos bem-aventurados. Jesus estava falando da sua constituição, da lei do seu reino. Então é o evangelho do rei, sobre a lei do rei e sobre o reino dos céus, como a palavra de Deus diz. Ele revela o perfil de todos os seus súditos, que é aqueles que fazem parte do seu reino. Vimos também que esses são chamados de bem-aventurados, esses são sal da terra, são luz do mundo e serão perseguidos. Jesus corrigiu falsos ensinos anteriormente, em 5 blocos que nós vimos, que fala sobre homicídio, sobre adultério, sobre juramento, sobre a vingança e sobre o amor ao próximo. Ele está ensinando sobre a justiça, como viver de maneira íntegra, de maneira correta. Antes ele focou nas qualidades interiores, agora ele está focando nas práticas externas. E nós vimos que ele dividiu isso em 3 blocos. O primeiro falava sobre esmolas, ajudar as pessoas. O segundo sobre oração. E o terceiro ele vai falar sobre jejum. Só que nisso da oração, ele nos dá um modelo. Ele nos dá um esqueleto de uma oração. Mas antes disso ele nos mostra que ele expõe 2 erros que nós vimos nas semanas passadas sobre a oração mecânica e as orações repetidas que não podem ser feitas. E Jesus está nos ensinando a orar, está nos mostrando como nós devemos nos achegar perante Deus. E o objetivo de Jesus também, que nós temos visto, é nós orar com base a glória de Deus. Tendo base a intimidade verdadeira com Deus. Não simplesmente nós chegar ao Senhor Rei dos Reis. O que é, amor? O que foi? Eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Filho, sai daqui. Não é esse tipo de oração que o nosso Senhor deseja. Mesmo que muitas vezes nós possamos ser. Muitas vezes, em algum momento, as pessoas chegam, um cliente chega, alguma coisa acontece, não é? Mas o objetivo do Senhor é nós fazer com que nós tenhamos tempo com Ele. E anteriormente já falei sobre isso, que eu aprendi uma vez com um senhor chamado John Piper, que não são as coisas ruins que nos afastam da oração. Ao contrário, muitas vezes as coisas ruins nos fazem orar. Mas as coisas boas que fazem com que nós não oremos. Por exemplo, os dias que nós estamos melhores, não tem luta, não tem dificuldade, está tudo dando certo.
nós não oramos. Nós não buscamos o Senhor. Nós estamos muito felizes para isso. Mas o dia que nós estamos tristes, nós estamos angustiados, o que nós fazemos? Nós, servos de Deus, nos prostramos diante do Senhor. Clamamos por Ele. Então Jesus corrige e agora Ele ensina como nós devemos orar. Isso é muito importante para nós. Nós vimos a semana passada também da estrutura da oração. Sobre o esqueleto da oração, que essa oração não é para a pessoa ficar repetindo. Não é para ficar toda hora falando ela como uma espécie de reza. E a estrutura em 3 partes. Nós vimos que é a oração, a petição e uma conclusão. Semana passada nós falamos sobre a adoração. Que as 3 primeiras falam da adoração a Deus, que tratam da glória de Deus. Que nós falamos do Pai Nosso que estás no céu. Daí fala de santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então essa parte aqui se trata da glória de Deus. Que o Senhor é santo, que nos descansamos da vontade de Deus e que venha o reino de Deus sobre as nossas vidas. E agora nessa noite nós vamos estar tratando da necessidade humana. E aqui nós temos a necessidade presente, a necessidade futura, passada e a futura. Presente, passado e futuro. Vimos a semana passada também que é um forte, nos mostra em Mateus 6,33, continua o que Jesus está falando assim, que ele fala que o primeiro nós devemos buscar a Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e essas demais coisas nos seriam acrescentadas. Ou seja, as nossas necessidades. Então vamos aprender com a oração modelo, continuar aprendendo com a oração modelo. No versículo 11 fala assim, alguém quer ler? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso. Aqui ele está representando uma necessidade presente. Hoje, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A segunda parte, só que eu quero que você entenda que a segunda parte ela não está desconectada da primeira parte. Ou seja, todas as nossas necessidades têm que ter o foco também de dar glórias a Deus. Jesus começa a tratar de nossas necessidades, mas nós jamais podemos perder o foco da glória de Deus, de exaltar o Senhor. O pão aqui, irmão, simboliza todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas materiais, ou sejam elas espirituais. Em Filipenses, e esse é um ensino da Sagrada Escritura, porque em Filipenses 4, 19, versículo 20, fala assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza de glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Perceba, Deus supre as nossas necessidades e a glória é toda dele. O mesmo texto aqui que nós temos aqui da oração, Paulo entendeu como deveria ser. O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, cada uma de nossas necessidades. Sejam físicas, sejam materiais, sejam espirituais. E a glória, e ao nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Perceba, Deus supre a tua necessidade e a glória é tua porque tu trabalhou. Tu se esforçou e tu teve sorte. Não. Deus supre as tuas necessidades e a glória é dele pelos séculos dos séculos. Esse é o ensino da palavra de Deus. Irmãos, João Calvino ele fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos. É muito fácil nós colocarmos a nossa confiança em qualquer outra coisa. Recentemente, nós presenciamos uma eleição no nosso país. Uma eleição em nossa cidade. Em muitos lugares. Em tempos de eleição, o que mais nós vemos são quem? Os ídolos aparecendo. Buscando votos, as pessoas colocando as suas esperanças em homens falhos. Muitas dessas pessoas morreram o ano inteiro, correram o ano inteiro. E muitas delas nem votaram no final do ano porque aconteceu alguma coisa, ou delas faleceu, alguma coisa aconteceu. E falavam, se esse não vencer, o nosso país vai acabar. Perceba também que a maioria das pessoas vota por causa de comida, por causa de dinheiro, por causa de bens. Elas não estão preocupadas com as coisas que realmente importam, aquilo que glorifica a Deus. Pode perceber, todos os candidatos prometem coisas que nos agradam. Você vai comer melhor,
você vai ter uma vida melhor, você vai poder realizar o teu sonho de sair do país, viajar. Não é assim? E o que as pessoas fazem? Colocam a sua esperança neles, a sua confiança neles. Outros assuntos são deixados de lado. Coisas que realmente importam para nós são deixadas de lado. Perceba, tem espaço para a glória de Deus em tudo isso? Se aquela pessoa ganhar, eu vou viver bem. Se aquela pessoa não ganhar, eu não vou viver bem. A nossa confiança está em quem? Em nossos corações, quando fazemos isso, estamos criando ídolos para nós, colocando a nossa confiança neles. E o claro ensino das Escrituras é que os governos são instituídos por Deus. Sejam eles bons ou ruins, eles são instituídos por Deus. Em Romanos 13:1 fala: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. O que eu quero dizer? Ou nós confiamos em Deus verdadeiramente ou não confiamos. Quem supre a nossa necessidade? O governo, o presidente, o prefeito, o deputado, o senador, o presidente dos Estados Unidos. Deus supre as nossas necessidades. Irmãos, independente de quem esteja no governo, Deus supre as nossas necessidades. Os governos humanos, amados, são como folhas secas. Eles passam muito rapidamente. Em quem que nós temos posto a nossa fé? E aqui Jesus está nos mostrando: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Precisamos nos preocupar com amanhã? Quais necessidades que o Senhor supre? Todas as necessidades. Essas necessidades se referem tanto a materiais como espirituais. Veja, Ele supre alimento, Ele supre saúde, Ele supre segurança, Ele supre bem-estar, Ele supre trabalho, Ele supre casa, Ele supre paz. Ou seja, todas as coisas. Não é o governo que supre as nossas necessidades. Deus usa o governo muitas vezes para nos abençoar? Claro, com certeza. Governos bons, nós muitas vezes nós temos um pouquinho mais. Mas eu quero, amados, que vocês entendam que é Deus que supre as nossas necessidades. Os homens são apenas instrumentos dele. E o apóstolo Paulo nos mostra isso em Filipenses 4, versículo 6, versículo 7. Abra comigo. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Alguém quer ler? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja, o apóstolo Paulo ele nos mostra exatamente isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? Oração do Pai Nosso. As nossas petições. Pela oração e súplica com ações de graças. E perceba, quem está ansioso, o que precisa? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Precisamos ficar ansiosos? Aqui vemos a resposta de Deus em relação à oração também. Ele nos cura da ansiedade. E Jesus, quando fala do modelo de oração, ele tem em mente também a ansiedade. Veja comigo em Mateus 6, versículo 25. Ele está falando da ansiedade incrédula, que não descansa nas promessas de Deus. Veja em Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? É claramente Jesus tinha em mente isso quando ele nos ensina a orar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amados, o que vai acontecer amanhã?
Você sabe? Nós fizemos muitos planos. Vou acordar cedo, vou trabalhar, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso nós temos que ter em mente, que nós somos falhos, nós somos mutáveis, nós somos fracos, nós somos mortais. Deus é soberano, imutável, todo-poderoso e eterno. Ele tem controle absoluto de todas as coisas. Veja, em Mateus 10, abra comigo, Mateus 10, versículo 28 até o 31. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz assim, em Mateus 10, versículo 28 até o 31. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos de todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. E esse é o ensino de Jesus em Mateus 6,8. O Pai sabe o que vocês precisam. E Jesus também, ele vai nos ensinar sobre a necessidade. Quem de nós aqui pede pão de cada dia? A maioria de nós tem de sobra o pão de cada dia. O claro ensino de Jesus aqui, ele está falando sobre necessidades. É necessário você ter 49 pares de sapato? 28 tênis? 35 calças? 8 relógios? Jesus está nos ensinando a focar no necessário e desfocar do supérfluo. Quantas pessoas vivem em prol dessas coisas? Coleções e mais coleções de coisas que nunca usa e nunca vai usar. E o apóstolo Paulo aprendeu direitinho o que Jesus está dizendo. Abra comigo 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 7. Até o 10. A palavra de Deus diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O apóstolo Paulo está nos falando que nós devemos ficar contentes em qualquer situação. Quantos que vivem escravos de suas ambições? A própria palavra de Deus diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Frustrado por não terem mais. Paul Washer, ele fala que nós devemos chorar por não sermos iguais a Cristo, não porque não temos coisas. E isso é verdade. Quantos de nós fica frustrado muitas vezes porque nós não chegamos, que nem diz o jogador do Flamengo, num patamar maior, num outro patamar. Mas o que nós estamos falando disso? Da questão do conhecimento de Deus? Não, questão de dinheiro, financeiro. Eu quero ter mais e mais e mais. Compramos o carro 2020, mas não estamos satisfeitos com o 2020. Queremos o que foi lançado, vai ser lançado em 2024. Nunca estaremos contentes, nunca estaremos satisfeitos. Vejam o ensino, o Heber de Campos, esse tempo eu ouvi ele falando sobre isso. Ele fala por que muitos jovens não casam. Às vezes começam a namorar, têm intenção de casar, mas por que eles não casam? Como que aqueles que se dizem cristãos orientam eles também sobre a questão do casamento? Sabe como é que eles se orientam? Só case quando tiver casa, carro e estabilidade financeira. Esse é o seu ensino que as pessoas falam, inclusive nas igrejas. Não case se você não tiver casa e estabilidade financeira. Lógico que a pessoa tem que estar no mínimo trabalhando, né? Mesmo sem intenção, nós estamos estocando e confiando na nossa própria força.
Por isso os jovens muitas vezes namoram 5, 10, 15, 20 anos, para depois decidirem se casar. Porque eles estão pensando como gentios. A Bíblia fala em Mateus 6, versículo 31 e 32, que diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O que Jesus está nos ensinando? A confiar e descansar nele. Lógico que não ser tolo também. Casei e vou morar em Miami. É tolice, né? Como é que vai sustentar você e sua família? Mas Jesus está nos ensinando a confiar e descansar nele. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem dá hoje? O governo? Meu pai? Minha mãe? Deus. Quero que vocês entendam também que naquela época, amados, o povo trabalhava no dia para comer naquele próprio dia. Se eles não trabalhassem, eles não comiam. Por isso o ensino, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o próprio Deus ensinou o povo no deserto também. Lembra do maná? Eles tinham geladeira? O que acontecia quando eles estocavam? Apodrecia, estragava, enchia de bicho. Por quê? Porque Deus estava ensinando eles a confiar e descansar somente nele. Deus mandava todo dia. Imagine nós, eu não tenho o que comer amanhã. Eu fico a noite inteira sem dormir. Nós ficamos a noite inteira sem dormir. O povo não tinha o que comer amanhã. Ele dependia totalmente de Deus enviar o maná do céu. Eles tinham que confiar no Senhor. E nós temos aprendido com o Senhor, Deus é quem supre as nossas necessidades. Por isso que nós oramos também antes das refeições. Por isso que nós agradecemos ao Senhor por aquilo que nós temos para comer. E por isso que nós devemos dar glória a Deus por causa disso. Quanto de nós está descontente, tendo de sobra o que comer e o que vestir? E daí Jesus vai para o segundo ensino, a segunda necessidade, que é a necessidade passada. Ele fala assim, versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Veja, perdoa-nos é uma necessidade do passado. Nós fizemos algo e precisamos ser perdoados. E no versículo 14 e 15 ele complementa e diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui Jesus tem em vista as dívidas espirituais, ele tem em vista os nossos pecados, os pecados. Perceba aí, é o único ponto que é ampliado no versículo 14 e versículo 15. Nós somos perdoados pelo Senhor? Que crédito nós temos diante de Deus? Que crédito nós tínhamos diante de Deus? O que fizemos para nós merecer o perdão de nossos pecados? Podemos nos achegar a Ele com arrogância e dizer assim, eu mereço ser perdoado? Podemos? É interessante que Jesus está nos mostrando que os cristãos devem perdoar os outros em resposta ao perdão de Deus. Veja em Mateus 8, versículo 32 e versículo 33. Quem achou pode ler. Mateus 8, versículo 32 e versículo... Mateus 18, desculpe. Mateus 18, versículo 32 e versículo 33. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Veja aqui o ensino de Jesus na parábola do credor incompassivo. Aqueles que não perdoam os outros não devem esperar misericórdia divina para si mesmos. É isso que Jesus está nos mostrando aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Este é o que Jesus nos mostra na finalização desse texto, versículo 14 e 15 que nós lemos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. Nós queremos que Deus faça justiça, não queremos? Exceto conosco. Deus, faça justiça nessa terra. Como que Deus faz justiça? Tira nós da jogada. Senhor, mate todos os pecadores. Esse é o ensino de Jesus em Mateus 7, versículo 1 até o 5. Fala assim: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, como tens a trave do teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ah, errado julgar, não pode julgar, não. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia condena o julgamento hipócrita. Porque nós queremos a justiça de Deus, que Deus puna os pecadores, exceto nós mesmos. Somos rápidos em julgar, mas demorados em perdoar. Jesus está nos ensinando, nos exortando, nos corrigindo, para nós sermos misericordiosos, como nós vimos lá em Mateus 5 que nós lemos. Anteriormente falamos, nós devemos, bem-aventurados, misericordiosos. Nós devemos ter piedade. Nós não temos méritos. Heber de Campos Júnior ele fala assim: o nosso perdão ao próximo não pode ser meritório. Do contrário, não estaríamos clamando por perdão. O perdão é nossa obrigação. Não é algo que nós fazemos. Nossa, ó, perdoou a pessoa, que coisa linda, vamos dar um troféu para ele. Nós não temos mérito nenhum. O perdão, ele testifica que nós somos salvos pelo Senhor. Quem não foi salvo, ele não perdoa. E ele não consegue, ele não vai conseguir perdoar da forma que Jesus está dizendo aqui. Quem foi salvo teve o coração, a vontade e os desejos transformados. Agora o Espírito Santo habita nele. E está agindo na vida dele, como nós vemos em Gálatas 5 sobre o fruto do Espírito. Quem foi salvo pelo Senhor tem um coração de carne, ele é misericordioso, ele é piedoso, ele é bem-aventurado, ele tem vida. O padrão do bem-aventurado é o seu Rei, Jesus Cristo. E quem melhor do que Cristo para nos ensinar sobre perdão? Outra coisa muito importante que nós devemos ter em mente é que o pecado afeta a nossa vida, ele afeta os nossos corações, ele afeta a nossa maneira de viver, ele afeta todas as coisas. A falta de perdão é pecado. É pecado e o pecado é sempre contra Deus. Quando não estamos bem, a nossa vida com Deus é afetada, nós perdemos a comunhão com Ele. Abra comigo em 1 João, capítulo 4, versículo 18 até o 22. Até o 20. 1 João, capítulo 4, versículo 18 até o 20. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Até o 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus quem não viu? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro. Por isso, todo aquele que não perdoa e não pede perdão, que nós chamamos de impenitente, ele não faz parte da família de Deus. Porque é uma consequência. Se você foi perdoado, você perdoa.
não pode também fazer parte da igreja. E esse é um ensino claro de Mateus 18, disciplina eclesiástica. Se a pessoa não pede perdão, se a pessoa não perdoa, ela não pode fazer parte da igreja de Jesus. Ele não pode fazer parte do reino de Deus também, claramente. E aí fica a pergunta: se ele nos amou primeiro, qual é o nosso mérito? Não temos mérito algum. E o texto continua agora na nossa terceira necessidade, que é a necessidade futura. Não nos deixe pecar. Alguém pode ler o versículo 13, por favor? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse é o livramento da tentação. Amados, aprovação e tentação. A palavra grega peirasmos, mais ou menos assim que se diz, é empregada na Bíblia tanto para tentação quanto para aprovação. É interessante, pois se olharmos para a Escritura, vemos que toda ocasião da aprovação pode também ser uma ocasião para a tentação. Toda provação pode nos fazer cair em tentação. Deus nos prova para que sejamos aperfeiçoados. Satanás se aproveita da prova, nos tenta para que nós venhamos cair. A provação nos ensina sobre os sofrimentos. Ela nos faz perseverar. Abra comigo em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O fruto da provação é perseverança. Jesus mesmo nos disse: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo nos fala diversas vezes sobre aflições, sobre tribulações nessa vida. Em 2 Coríntios 4, 8 e 9 fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Em Romanos 5, versículo 3 ao 4 fala assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A aprovação nos mostra a nossa fraqueza, nos aperfeiçoa, aprofunda o nosso conhecimento de Deus, nos amadurece, nos aperfeiçoa na fé também, e também nos corrige. Mas eu quero que tu veja comigo uma coisa também. Toda ocasião difícil pode nos fazer cair em pecado também. Quer ver algo que os casados sabem? Problema no casamento. Os cônjuges não estão bem. Marido e esposa estão insatisfeitos. Olhemos para a questão da aprovação. Isso deveria nos fazer ser aperfeiçoados, ser santificados pelo Senhor. E nos levar à perseverança, conforme Romanos 5,4, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Mas a questão é que com a aprovação vem também a tentação. E com a tentação muitos acabam caindo. Quantos que são levados ao adultério, às imoralidades, à pornografia? Ou seja, quando provados, são tentados e caem. E aqui está o clamor, para que quando provados não venhamos cair em tentação. Por isso que Jesus fala: não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Quer maior exemplo do que o próprio Jesus? Em Mateus 4, versículo 1, fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo deserto
para ser tentado pelo diabo. Veja, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ele ser provado, para ele ser tentado. A provação veio e com ela Deus mostrou para o mundo a integridade do Filho para os propósitos do Pai. Mas ao mesmo tempo que Deus estava provando Jesus, ele estava sendo tentado por Satanás. Voltamos a Tiago. Tiago 1, versículo 13 e versículo 15 ao 15, diz assim: do 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja, nós lemos antes Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passardes por grande provação. O mesmo termo é usado aqui no versículo 13, que fala sobre ninguém ao ser tentado diga que é tentado por Deus. É importante nós deixarmos bem clara essa diferença, provação e tentação. Deus prova as pessoas, mas nunca as tenta no sentido de seduzi-las ao pecado. Como estamos vendo, no deserto Jesus foi provado por Deus e tentado por Satanás. E olhando para o texto, nós vemos claramente que cada um é tentado pela sua própria cobiça. As tentações surgem de nossas próprias inclinações pecaminosas, que são internas, mas há também as tentações que vêm de fora, que são externas. Jesus, por ser livre do pecado, ele foi tentado somente externamente. Jesus não tinha a natureza que nós temos. Já nós, quando temos nossa fé provada, haverá oportunidade para as tentações surgirem, tanto internas quanto externas. Mas, amados, então vai ser difícil. Uma hora ou outra nós vamos cair. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 13. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Quem achou pode ler? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Não vos veio sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Nós conseguimos suportar as tentações sem Jesus? Não. Esse texto está nos encorajando a buscar refúgio em Deus. A oração do Pai Nosso. E não nos deixe, Senhor. Por favor, Senhor, não me deixe cair em tentação. Buscar refúgio no Senhor. Quando nós somos tentados. E ao mesmo tempo é uma grande repreensão, pois se Deus nos guarda de tentações maiores de que nós não podemos suportar, nós não podemos ter desculpa para os pecados. Ah, mas irmão, a carne é fraca. Não, nós não temos desculpa. Porque a palavra de Deus fala que Ele proverá livramento para que possais suportar. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Abra comigo 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 8, a palavra de Deus diz assim, 1 Pedro 5, 8.
Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter havido sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, primeiro Ele exalta a Deus, lançando sobre Ele. O apóstolo Pedro aqui, quem foi ele? Para falar de perdão. Lembra o que ele fez? Traiu, negou Jesus. E ele entendeu perfeitamente quando Jesus falou: não nos deixe cair em tentação. A dor que ele sentiu deve ter sido bem difícil. E primeiro aqui nós vemos no texto que ele exalta a Deus, ele lança sobre ele a nossa ansiedade. Ao mesmo tempo fala que nós devemos estar vigilantes, porque o diabo anda em derredor, buscando a quem possa devorar. Pedro sabia muito bem o que era isso. Aí ele fala assim, sobre aqueles que foram salvos pelo Senhor, aqueles que foram chamados à eterna glória. Logo em seguida ele afirma que o sofrimento, a provação, é por um pouco de tempo. Como nós sabemos, nós cremos que nós vamos passar a eternidade com o Senhor. A eternidade no céu com o Senhor. Já comparou a nossa vida aqui na terra com a eternidade? Compare 1000 anos com 70, 80, 90 anos que nós vamos viver aqui. É pouco, não é? Compare 1 bilhão de anos. Não vai sobrar nenhum espaço. Então é por um pouco de tempo apenas. E que Deus usa isso para nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então o ensino de Jesus com a não deixe cair em tentação e nos livra do mal é que o desejo de não sermos reprovados na provação. Nós devemos orar para que nós não venhamos ser reprovados. E veja a conclusão de Pedro no versículo 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A conclusão de Pedro é a conclusão das Escrituras. A glória de Deus. Que é a conclusão da oração. Para nós concluirmos, está escrito: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Historicamente, alguns afirmam que essa parte não estava escrito originalmente aqui. Mas, se nós lermos os escritos aqui, faz muito sentido, tendo em vista o ensino geral sobre a oração. Oramos para que o reino e o poder e a glória de Deus sejam exaltados para sempre. Esse é o foco da nossa oração, esse é o foco de nós orarmos. Como nós vimos anteriormente, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a conclusão da oração é a glória de Deus. Em todas as coisas, em tudo, tem que ter em vista a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer orais, quer fazer qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E aqui reconhecemos que a Deus pertence o reino, o poder e a glória para sempre. O reino eterno sem limites, o poder ilimitado e a glória de Deus que é o objetivo que unifica a história. Deus é totalmente transcendente sobre todas as coisas. Nós só sabemos aquilo que Deus revela para nós saber sobre Ele. Ele é eterno, Ele é todo-poderoso, Ele é soberano, Ele é imutável. E para Ele deve ser toda a honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.